Olá, educadores e educadoras! Vamos abordar neste vídeo o itinerário formativo de projetos de vida. Os itinerários formativos compõem a parte flexível do currículo e são um espaço de maior autoria e personalização das redes de ensino e das escolas. Muitas redes estão adotando o projeto de vida como componente da parte flexível. É o caso da rede do Amazonas, de São Paulo, Santa Catarina, entre outras redes. Há redes também que podem querer adotar o projeto de vida de maneira transversal no currículo. Em outras palavras, o projeto de vida pode ganhar contornos como um componente com carga horária definida ou trabalhado de forma transversal através de projetos integradores. Em ambos os casos, o projeto de vida se torna um espaço privilegiado, qualificado e intencional para a realização de atividades coletivas entre os estudantes, com foco no seu desenvolvimento pessoal e social e no desenvolvimento das competências gerais da educação básica. É importante também falar sobre o que não é projeto de vida na escola. Não é autoajuda, aula de reforço, terapia em grupo, coach, empreendedorismo, orientação vocacional, aula de folga ou etc. É importante frisar que esse é um espaço formativo, de aprendizagens que giram em torno do desenvolvimento pessoal e social. E embora os objetos de conhecimento que serão mediados pelos docentes bebem de campos como a psicologia, mas não só, todas as áreas de conhecimento têm grande contribuição para essas aprendizagens, não se trata de um espaço dedicado à psicoterapia com foco na saúde mental dos jovens. O projeto de vida, como consequência de suas ações didáticos pedagógicas, pode, claro, contribuir para a saúde mental dos jovens, mas não é essa a centralidade desse projeto. A Resolução CNE 03 de 2018 aponta para um projeto de vida que deve ser desenhado de maneira a promover aprendizagens em 3 grandes dimensões. A dimensão pessoal, que tem como centralidade das aprendizagens com os jovens conhecer e reconhecer sua identidade, investigar o que o mobiliza, descobrir e potencializar as suas forças e identificar os desafios e as estratégias para superá-los. Gostaria de dar destaque à imagem que escolhi para representar essa dimensão, que é a famosa tela Abaporu da Darcila Amaral, que nesse contexto representa um sujeito que está reflexivo. A imagem vai ganhando perspectiva à medida que a parte inferior do corpo ganha proporções maiores, com o pé fincado na terra, representando aqui a relação psicossocial na construção da nossa identidade. Fazemos parte de um território, de uma cultura, e a subjetividade na nossa identidade se constrói nessa relação. Já a dimensão cidadã, eu escolhi a obra da Tarsila chamada Morro da Favela. A obra retrata um casario e pessoas simples, na totalidade negros, em um morro com caminhos de terra batida e de vegetação natural, numa visão idílica, oscilando entre o rural e o urbano e com cores caipiras. Essa obra representa nesse contexto a comunidade, a vida social. Essa dimensão visa provocar aprendizagens para que os jovens se percebam na relação com o outro e como um cidadão e desenvolvam o compromisso com o outro e com o bem comum. Por fim, na dimensão profissional, eu escolhi a obra Operários, um quadro pintado em 1933 por Tarsila do Amaral, que representa o processo de industrialização do estado de São Paulo e o imenso número e a variedade étnica das pessoas vindas de todas as partes do Brasil para trabalhar nas fábricas. Essa escolha de representação para falar dessa dimensão se faz porque, lembrem, o PV não é um espaço com foco no empreendedorismo ou orientação vocacional. É um espaço de reconhecer o que configura o trabalho nessa sociedade, num processo de aprendizagem que se relaciona com a identidade dos jovens
e com as mudanças e questões sociais, de modo que possam identificar suas habilidades, competências e seus interesses e rumos profissionais pautados na ética, e planejar metas e estratégias para o presente e para o futuro. Notem ainda que nesse retrato nós temos o autoconhecimento como uma competência-chave a ser desenvolvida com os jovens em projetos de vida. O autoconhecimento, ele anda de mãos dadas com o desenvolvimento da autonomia. E como diz Paulo Freire, a autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Por que, por exemplo, não desafiar o filho, ainda criança, no sentido de participar da escolha da melhor hora para fazer seus deveres escolares? Porque o melhor tempo para essa tarefa é sempre o dos pais. Por que perder a oportunidade de ir sublinhando aos filhos o dever e o direito que eles têm, como gente, de ir forjando sua própria autonomia? Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Por fim, é importante dizer que essa separação das dimensões da imagem é puramente didática, pois elas se interseccionam. Portanto, as práticas de projeto de vida a serem adotadas pelas escolas podem ter diversas configurações. Práticas que vão focar inicialmente na relação entre dimensão pessoal e social, práticas que vão focar posteriormente na dimensão profissional, ou uma divisão dos focos das práticas pelas etapas do ensino médio. Por exemplo, no primeiro ano, o foco será a dimensão pessoal, no segundo, na dimensão social e no terceiro, na dimensão profissional. Não excluindo aí a possibilidade ainda de intersecção entre elas, mesmo quando o foco é uma dimensão por ano. Para desenvolver práticas que vão ao encontro desses objetivos e dimensões do projeto de vida, muitas redes e escolas adotam ou elaboram materiais que contemplem um percurso formativo de projetos de vida que apoie os docentes na mediação dessas aprendizagens. Nesse sentido, a formação continuada docente é fundamental para apoiar os professores nessa inovação curricular. Na sequência, apresento exemplos de práticas por docentes e jovens em parceria com o programa do Núcleo de Pesquisa em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP. No primeiro exemplo, a questão central que se desenrolou no planejamento da prática de projetos de vida foi como contribuir com os jovens na construção de seus projetos de vida comprometidos com a transformação de seu contexto local? A proposta de solução da prática pedagógica foi a criação de um percurso de reflexão sobre o si mesmo e seu potencial de intervenção no mundo, que durou 6 semanas. Em conversa com os jovens sobre essa temática, os docentes perceberam 2 tendências. Uma de ver a mudança no mundo atrelada ao seu entorno próximo e outra de se sentir sobrecarregado por um fardo grande demais devido à quantidade de coisas a serem transformadas. A partir disso, a ideia se desenhou em um processo de discutir e explorar essas possibilidades e o contínuo que há entre as duas com os jovens. Vamos dar uma olhada como foi isso? Se você, como nós, percebe que a forma como a sociedade se organizou ao longo do tempo e até hoje promove inúmeras injustiças e sofrimentos, se você não se conforma com essa situação e sonha com um mundo mais acolhedor, com mais oportunidades, em que os direitos humanos sejam defendidos de forma irrevogável, então esse vídeo é para você. Os jovens, sobretudo aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade social, entre a adolescência e a vida adulta, tomam consciência sobre o grande abismo entre as oportunidades de acesso à educação
cultura, saúde e um ambiente favorável para o desenvolvimento humano em suas potencialidades no território brasileiro. Não é possível que esperemos desse jovem a aceitação de que o mundo é assim mesmo e que não há nada a fazer para transformá-lo. Queremos encontrar esse jovem, conversar com ele, escutá-lo e ajudá-lo em uma caminhada que tem a pretensão de apresentar os desafios que a sociedade os impõe e dar-lhes alguns instrumentos para criar, elaborar melhor ou mesmo pôr em prática seus projetos transformadores. Para ajudar o jovem a construir seu projeto transformador, estabelecemos 3 etapas fundamentais que compõem um processo formativo. As etapas procuram provocá-lo para conhecer mais de seu entorno, para reconhecer seu papel nesse lugar e, enfim, estabelecer um projeto de ação em seu próprio território. Ao longo do percurso, o jovem pode escolher qual formato que gostaria de entregar suas produções, se por uma colagem, um vídeo, um poema, mapas. Nosso principal interesse é que ele demonstre uma reflexão acerca dos temas propostos e esses produtos possam ser compartilhados entre o grupo, aspecto fundamental de cada etapa do processo. Estas são as 3 etapas: contexto, comigo, ação. Cada etapa possui passos a serem cumpridos pelo grupo. Vamos ver cada passo de cada etapa. Etapa contexto. Esse é o nosso primeiro encontro. Vamos nos conhecer por meio de uma roda de conversa presencial. Queremos escutar sobre a expectativa que eles têm da atividade, ouvir seus relatos sobre as suas experiências prévias. Encaminharemos a discussão para refletirmos um pouco sobre de onde eles vieram, suas famílias, pais, avós, desde quando moram, no lugar onde moram, onde moravam antes. Proporemos aos jovens que façam uma pesquisa em casa e tragam esses dados para compartilhar com o grupo. Nesse passo, olhamos para nosso entorno, nossa casa, nossa rua, nosso bairro. A partir da oferta de variados instrumentos didáticos, o jovem pode definir seu caminho. Se fará registros por meio de textos descritivos, fotografias, poemas, mapas. O importante é que após esse passo, o jovem possa avançar na sua perspectiva sobre onde vive e aprimorar sua visão crítica em relação ao seu próprio território. Terceiro passo. Enquanto nos outros passos os jovens procuraram levantar dados de sua realidade, neste passo os educadores interagem apresentando dados confiáveis da sociedade brasileira. Os acúmulos provocados por este encontro não podem ser previstos. O que pretendemos é dar ao jovem uma percepção ainda mais ampliada das desigualdades sociais que vivemos e sua realidade. Para além de apresentar os dados, consideramos muito importante dar-lhes os recursos necessários para que eles consigam desenvolver suas próprias pesquisas, sem cair nas armadilhas da desinformação tecnológica. Agora que os jovens puderam identificar mais e melhor as características de seu território, passamos a dar luz às relações que os sujeitos estabelecem com seu contexto. Se na etapa anterior o caminho era de fora para dentro, agora abordamos as relações entre indivíduo e território de dentro para fora. Assim como na etapa anterior, esta também é composta por 3 passos. Primeiro passo. Nesse momento, abrimos espaço e convidamos os jovens a darem voz à sua relação com o território. Para isso, eles podem, por exemplo, resgatar conteúdos produzidos na etapa anterior ou, a partir dos acúmulos produzidos nas etapas anteriores, criar novos objetos capazes de registrar uma nova perspectiva, fotos, desenhos, textos. A ideia é que, a partir desse novo registro, eles possam compartilhar textos orais, gravados ou não, com a turma. Após os jovens compartilharem um discurso mais elaborado sobre sua relação com o território, entendemos que é necessário criar momentos de pausa.
precisamos retomar a uma importante qualidade e direito humano. Precisamos de tempo e espaço para sonhar. Em que mundo eu quero viver no futuro? A partir de depoimentos pessoais, manifestações artísticas e rodas de conversa, pretendemos montar uma árvore de sonhos, em que os sonhos individuais possam se tornar coletivos, refletindo a diversidade do grupo. Como dizia Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. No terceiro e último passo deste programa, vamos sistematizar e democratizar os acúmulos e transformações assimilados e vividos pelos integrantes do grupo até então. Acreditamos que neste momento do programa, os jovens avançaram bastante no reconhecimento de si, na relação de si com o território e nas convergências e divergências que têm com seus pares. Agora é a hora em que eles, reunidos em pequenos grupos, conforme interesses comuns, possam se organizar para construir seus próprios projetos de transformação. É hora de sonhar. Ao longo de todo o programa, os jovens se envolveram em questões de sua realidade mais íntima, expuseram suas casas, seu bairro, suas opiniões e vontades. Agora é preciso uma pausa para que os valores, sentimentos e desejos de cada um possam emergir como potência criadora na elaboração de projetos de vida transformadores. As relações de poder se dão de diversas formas em nossa sociedade. Neste passo, esperamos saber se o jovem já se engaja em causas de interesse coletivo. Neste passo, jovens e facilitadores devem trazer exemplos de projetos de intervenção na governança pública pelo ativismo civil, assim como exemplos de mudanças institucionais que colaboraram mais ou menos para a construção de um mundo que vai ao encontro do que eles sonham para si. É o momento de aprofundar o conhecimento sobre as esferas de participação social e política que podem subsidiar a escolha do projeto de ação que será feito no passo final. Agora é hora de darmos espaço para que os grupos possam colocar em prática o que aprenderam e viveram ao longo do programa. O grupo pode se reunir de qualquer forma, em uma só unidade ou se dividir em grupos menores. Nesse finzinho, tudo que esperamos é vê-los estabelecer um projeto articulado com problemas e injustiças que afetam a comunidade em que vivem e com profunda conexão com os projetos de vida pessoais de cada jovem. Um projeto com uma finalidade definida e a autonomia para identificar os passos necessários para chegar a esse objetivo. Os produtos desta etapa são necessariamente imprevisíveis. Não estamos em frente à sala nem no meio da roda. Somos tropa de apoio. Os jovens do programa são a vanguarda transformadora do mundo. O foco dessa prática de projetos de vida envolveu, sobretudo, a relação entre as dimensões pessoal e social. Agora, vamos dar uma olhada em uma prática de projetos de vida que envolveu mais a dimensão profissional. Essa experiência foi relatada pela professora Valéria Arantes em um vídeo da série Iongo Convida sobre projetos de vida. Nesse vídeo, a professora Valéria relata uma experiência coordenada pela professora Viviane Pinheiro em uma escola de São Paulo, com o terceiro ano do ensino médio. Essa experiência, com foco na dimensão profissional, partiu de um processo crítico sobre o mundo do trabalho a partir de problemas reais relacionados às áreas de interesses dos jovens. Então, para início de conversa, os jovens fizeram um levantamento das problemáticas sociais e reais que envolviam as áreas de seu interesse. Reunindo-se em pequenos grupos por essas áreas, eles definiram então um problema de pesquisa. E por que é importante agora delimitar de problemática para problema de pesquisa?
Isso eu trago aqui como recurso conceitual de diálogo para análise de várias experiências com projetos de vida. Porque as problemáticas que são levantadas com os jovens inicialmente se referem às primeiras impressões e ideias que habitam no imaginário deles e às suas experiências e conhecimentos prévios. Ou seja, é a famosa chuva de ideias. Já o problema de pesquisa é uma identificação mais clara sobre a problemática inicial, que pode surgir das mediações dos professores e entre os próprios jovens sobre a problemática, assim como das primeiras pesquisas sobre a problemática mais geral. Além de tudo, problema de pesquisa enfatiza o papel da investigação no processo de apropriação dos conhecimentos, das aprendizagens, dos processos e no desenvolvimento de soluções. Etapas que nessa experiência que estou falando agora aparecem. Então eu vou exemplificar aqui uma das áreas de interesse de um grupo de jovens, que era o direito. O problema de pesquisa elaborado por eles foi: quais os efeitos da Lei Maria da Penha nas denúncias de abuso feitas por mulheres? Para pensar e propor solução para esse problema, os jovens passaram por alguns processos, como pesquisaram dados e experiências, estudaram conceitos, ouviram as mulheres e avaliaram todos os dados coletados. A partir dessas análises, o grupo de estudantes propôs uma solução. E é claro que aqui é uma solução coerente com as possibilidades e etapas de desenvolvimento dos jovens, que foi então desenvolver uma campanha para divulgação da lei e prevenção da violência contra mulheres. Observem que os jovens fizeram a aproximação com a sua área de interesse a partir de problemas reais que fazem parte das vivências dos profissionais desta área, de maneira ativa, pesquisando sobre o problema, entrevistando as pessoas, analisando os dados e propondo e colocando em prática soluções que estão ao alcance deles nessa etapa de vida e do tempo e espaço que dispõem dentro da prática de projetos de vida. Contrapondo-se a práticas puramente passivas, como ir à universidade e ouvir os professores da faculdade de Direito ou pesquisar sobre o direito de maneira abstrata e genérica. Fica o convite para vocês assistirem mais práticas no canal do YouTube, programas Repensando o Currículo e Ativar. Ali encontrarão diversas práticas de projetos de vida e também vídeos que vão discutir conceitualmente as dimensões do projeto de vida, apropriações que são necessárias para a mediação docente. Bem, gostaria de encerrar este vídeo com uma citação de Rubem Alves sobre a escuta, pois atuar como docente em projetos de vida requer de nossa prática uma atenção especial a ela, pois não estamos falando de qualquer objeto de conhecimento, assim como os conhecimentos históricos e socialmente construídos, por exemplo, da matemática. Estamos falando de conhecimentos que versam sobre a vida desses jovens e sua identidade. Portanto, a escuta é central nesse processo. E assim, encerro com a citação. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute, de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina.